Boa noite a todos os sobreviventes, valorosos, resistentes, que permanecem até esse horário para nós concluirmos o nosso evento, que esperamos tenha sido e esteja sendo extremamente promissor para cada um de nós. Hoje é um dia especial, nesse momento, especialmente importante, porque nós estamos lançando nesse evento da AMA Internacional o nosso novo livro, que é Do Semeador aos Talentos. Exatamente um estudo sobre duas parábolas de Jesus. Esse livro está à disposição de vocês, foi lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da editora Francisco Spinelli, e nós temos a satisfação nesse momento de fazermos algumas reflexões em torno deste assunto. Por que mais um livro sobre parábolas? Por que mais uma obra em torno desse assunto? E nós estamos colocando aqui não um estudo profundo, não buscamos uma narrativa mais erudita em torno das parábolas de Jesus, senão uma reflexão em torno do conteúdo psicológico dentro da visão espírita. Que aspectos ainda podemos abordar quanto ao estudo das parábolas? E escolhemos duas, a parábola do semeador e a parábola dos talentos. Parábola que significa? O que significa parábola? Parábola é uma narrativa alegórica. Parábola é uma história que encerra algum preceito moral. Essa narrativa alegórica, essa história, que encerra um preceito moral ou uma verdade importante, era exatamente a linguagem corriqueira que Jesus utilizava quando esteve conosco. Por que Jesus falava em parábolas? Qual a importância das parábolas? Qual o impacto de uma parábola para quem está ouvindo? Histórias que podem nos gravar e nos impressionar de uma maneira especial. Hoje, ao final da manhã, nós tivemos um exemplo vivo de uma parábola. Porque existem parábolas que são histórias, que são representações, e existem parábolas que são histórias vividas, reais, que estão sendo experimentadas e que são contadas pela narrativa de quem está transitando vivamente uma experiência real e concreta, que foi, como todos que estivemos aqui, a experiência inesquecível de ouvirmos o Wagner nos falando sobre o projeto Fraternidade Sem Fronteiras em plena realização. Assim, todos nós naquele momento tivemos um grande impacto, porque ele nos contou histórias. Ele fez o que Jesus fazia, nos mostrou os fatos e nos contou acerca de coisas que nós acreditamos. Aquilo que na teoria nós compreendemos, aceitamos, admiramos e desejamos, nos foi contado aqui pela narrativa do Wagner e através de todos aqueles que o acompanham. Nos manteve atentos e permaneceríamos aqui provavelmente por longas horas, sem nos darmos conta do tempo que estava passando. Por que as histórias são tão importantes? Por que as crianças gostam tanto de ouvir histórias? Por que numa palestra o que fica de mais importante
provavelmente vem através das histórias. Porque é provável que vocês, ao saírem daqui, vão se lembrar de muitos temas, de muitos assuntos. Mas quando perguntarem a vocês amanhã, do que se lembram? Provavelmente vocês lembrarão dos momentos que foram contados algumas histórias. O que o Sérgio falou? Foi um assunto lá, mas eu gostei muito daquela história que ele contou. E daqui a alguns anos a pessoa volta e diz assim: aquela história que tu contaste no final, aliás, teve quem me cobrou que ontem eu não contei a história no final da palestra, porque eu também gosto muito de contar histórias, porque sabemos que a história, ela permanece no nosso campo subjetivo, na nossa capacidade de representação mental e nos impacta vivamente. É o que permanece. Eu não sei sobre que assunto foi, mas me lembro de tal história. E dentro daquela história está o assunto, está o tema, está a reflexão. Muitas vezes uma história, como foi contado aqui, várias histórias do Fraternidade Sem Fronteiras, as experiências na África do Sul, o que moveu o Wagner a fazer essa busca e esse trabalho tão lindo que ele nos apresenta e nos instiga e nos desafia e nos estimula, de algum modo, participarmos dentro do que é possível para cada um. Quando termina uma narrativa desse tipo, as palavras se tornam quase desnecessárias e às vezes até perigosas, porque quando tentamos definir uma experiência que impacta vivamente a nossa alma, não há palavras que possam descrever. É por isso que existe uma diferença entre quem vive uma experiência e conta e quem tem uma teoria sobre algum fato e tenta explicar através da teoria. A teoria só tem sentido quando ela é uma extensão, quando ela é uma continuidade de um ensinamento que passa por uma vivência. E era assim que Jesus fazia. O Criador do Fraternidade Sem Fronteiras, Jesus Cristo, há 2000 anos, criou a Fraternidade Sem Fronteiras, não temos dúvida disso. Porque quando ele está caminhando num local onde as tribos e as culturas se dividem rigidamente, porque quem era samaritano convivia com samaritano, quem era romano convivia com romano, judeu com judeu, as classes muito bem divididas, perigosas até as conversas entre um ambiente e outro. Quando Jesus então entra em cena, ele termina com as fronteiras, ele acaba com as fronteiras e ele cria uma confusão, ele cria uma revolução. Quando questionado sobre quem tinha mais valor, ele contava histórias. Por uma estrada vinha um samaritano, encontrou um homem caído, e assim seguia até o fim. Imaginemos como deveria ser uma história contada por Jesus. O fato é que, quando Jesus falava as parábolas, todas as estruturas mais rígidas ficavam um pouco de lado. E ao final de uma história bem contada, aquilo que era o imprevisível, o inimaginável, acontecia. Eram capazes de concordar com as assertivas do Cristo. Isso fez com que ele, em determinado momento, salvasse a mulher adúltera de um apedrejamento. O que dizes tu? Ela, perante a lei, tem que ser apedrejada, foi tomada em adultério. Mas pelo que tu dizes, ela tem que ser perdoada. E ele então propõe a metáfora daquele que esteja sem pecado, que atire a primeira pedra. O fato é que Jesus, em inúmeras oportunidades, ele recorria às histórias e depois dizia:
Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora coisa inútil tudo dizer-lhes por enquanto. O que nos leva a uma ideia que não é muito verdadeira em nosso meio, de que quando Jesus falava por parábolas, era para facilitar o entendimento das pessoas que o estavam ouvindo. E uma das reflexões que fazemos na nossa obra é de que parábolas não são exatamente para facilitar. Eu não sei a vocês, pelo menos, mas sempre que eu leio as parábolas de Jesus, eu fico mais complicado ainda. Não acho que seja nada fácil de entender, né? E pelo visto, os seus apóstolos também não entendiam muito bem. Depois de Jesus contar uma história, citar uma parábola, frequentemente eles vinham perguntar para Jesus o que ele estava querendo dizer com aquilo. E Jesus chamava a atenção de todos, dizendo: mas se vós que estão comigo não entendem, que dizer dos outros? Portanto, parábolas não são propriamente para facilitar. Parábolas são para ampliar, são para dilatar, são para complicar. Uma complicação necessária. Porque em parábolas nós não temos uma resposta. Nós temos a ampliação da pergunta e um convite a uma participação na reflexão. Diante de uma história, cada um responde a sua própria pergunta. Cada um cria o seu próprio entendimento. É preciso compreender que ao seu tempo Jesus, quando chega para fazer a sua narrativa, ele encontra uma cultura estabelecida em verdades. A cultura judaica, a partir dos preceitos de Moisés, eles já sabiam tudo. Eles já tinham certeza de tudo. Não tinham mais o que saber, apenas tinham que cumprir a lei. Apenas tinham que executar os desígnios daquilo que já estava escrito, que Moisés já havia recebido no Decálogo e que já havia preceituado através das suas próprias leis. Se Jesus chegasse dizendo: não, mas diferente do que Moisés disse, eu preciso dizer para vocês tal coisa, imagina o que aconteceria. Todas as vezes que existe uma pessoa, isso serve para nós, que está convencido de alguma coisa, que não tem mais o que aprender, não adianta desafiar o conhecimento. Essa é a pior maneira de não convencer ninguém. A melhor forma é a que Jesus nos ensinou: contar histórias. Contar uma história. Por que as crianças gostam tanto de histórias? Porque as crianças, na sua etapa de desenvolvimento, existe uma fase em que ela passa do pensamento concreto e vai transitando para o pensamento simbólico, para a capacidade de subjetivar, de representar. É assim que quando nós chegamos para uma criança e começamos a contar, era uma vez, o olho dela para, porque aquela imagem se cria na mente e ela cria a própria história. O pensamento concreto, que caminha para o subjetivo, começa a ter uma experiência de representação. Então, nós, e particularmente ao tempo de Jesus, havia estruturas muito concretas, muito rígidas, que para serem acessadas, necessário seria se contassem histórias. Então Jesus contava muitas parábolas, muitas narrativas através desse exercício que era tirar o indivíduo daquela sua posição e procurar estabelecer uma outra forma de posicionamento mental. Ele diria que mais adiante o Consolador estabeleceria as verdades e nos explicaria mais além daquilo que ele tinha podido explicar. Mas ele nos ensina através disso que quando nós estabelecemos as narrativas por representação, nós estamos abrindo possibilidades para novos conhecimentos. E parece que de alguma forma nos dias de hoje nós estamos precisando retomar essa linguagem.
Não é por acaso que a Federação, há muitos anos, tem um projeto que se chama Conte Mais, que é para contar histórias para as crianças. Só que histórias não são só para crianças. Histórias são para todos nós. Porque se nós não começarmos por histórias, dificilmente nós ficaremos acordados durante as narrativas. São as histórias que nos mantêm atentos. São as histórias que nos levam a ficarmos crianças novamente. Era uma vez, e as pessoas acordam. Vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem que me aconteceu agora de tarde. Vocês nunca vão poder dizer para ninguém. Então aí, imbatível. Porque aí é uma história, um tom de fofoca, né? Então aí essa é uma narrativa irresistível. A pessoa acorda mesmo. Conta. Não sai daqui enquanto não contar. Agora quer saber? Eu só conto no final. Em determinado momento, Jesus dizia assim: bem-aventurados os limpos de coração. Olha que interessante. Quem são os limpos de coração? São todos aqueles que se assemelham a crianças. Certo? Não são só as crianças. Há todos aqueles que têm algo de criança em si. São bem-aventurados. Muitas vezes, quando nós ouvimos essa bem-aventurança, quando Jesus nos ensina a questão da pureza de coração, da limpeza de coração, nós ouvimos assim: bem-aventurados os limpos, no sentido de que não são sujos, do contrário de sujeira, de limpeza como o oposto de sujeira. Mas limpeza também pode significar espaço vazio. Quando dizemos essa mesa está limpa de objetos, nós podemos estar entendendo também assim: ela está vazia de objetos. Esse copo está limpo, podemos entender, ele está vazio. A limpeza que Jesus nos fala nesse contexto nos dá a intenção de entendermos, a possibilidade de entendermos um espaço aberto, um espaço não preenchido, um espaço limpo. Essa sala agora está limpa, está vazia. Um copo está vazio, ele está limpo. Bem-aventurados os limpos. Por que os limpos são bem-aventurados? Porque quando ele já está cheio, não cabe mais nada dentro dele. É o caso de todas as pessoas que já estão com certezas absolutas, com conhecimentos definitivos, com posturas que não se modificam. São estruturas duras, estruturas rígidas. Então é necessário um trabalho de esvaziamento. Quando nós esvaziamos os nossos armários ou os nossos ambientes, nós abrimos espaço para coisas novas. Quando nós esvaziamos a nossa mente, ou o nosso ego, ou as nossas certezas, nós abrimos espaço para o novo. Nós limpamos a nossa casa mental para caber novos ensinamentos. Talvez por isso Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tenha lançado mão de 1019 perguntas. Muita gente acha que o Espiritismo é uma doutrina de respostas. O Espiritismo é uma doutrina de perguntas. É por isso que o primeiro e mais importante livro da doutrina é um livro de perguntas. Se nós pegarmos a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela terá mais de 500 perguntas, em torno de 500 e poucas perguntas. 3 anos depois, na terceira edição, Kardec aumenta para 1019 perguntas. Para quem prestou atenção nesse detalhe, de que as perguntas do Livro dos Espíritos foram aumentando, isso nos revela que o Espiritismo é uma doutrina em progressão, uma doutrina que continua aberta para novas aquisições, uma doutrina que se limpa permanentemente para não se preencher de certezas absolutas. Então toda pessoa que já está de forma equivocada, achando que já sabe tudo, precisa retomar Jesus e dizer: bem-aventurados os limpos. Porque quando já mais estamos nos aproximando de um saber, mais sabemos que nada sabemos. O segredo de toda a filosofia. E quando nós já estamos diante de saberes, é preciso que alguém nos conte uma história nova.
quando a gente já está diante de determinadas práticas, por exemplo, como a que nós temos no nosso ambiente, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela é pródiga de nos oportunizar experiências de amor ao próximo, de caridade, através das casas espíritas, da nossa prática do movimento espírita. Estávamos tão já achando que estávamos fazendo tudo, tentando convencer as pessoas a participarem dos centros espíritas, entrarem nas nossas fileiras, auxiliarem as instituições assistenciais, e de repente um mineiro novo chega lá, o Wagner, e diz assim: não, vamos para a África, e vamos fazer agora um negócio sem fronteiras. E aí a gente diz assim: meu Deus, mas será que precisa? A gente já está fazendo aqui. Aí cria um espaço novo, através dele se cria um espaço novo, e aí algumas pessoas começam a aderir a esse movimento e dizem assim: que engraçado, eu comecei a me sentir diferente depois que eu fui participar desse outro movimento. Tem algo de diferente daquilo que eu faço na minha casa espírita, eu não deixei de ser espírita, eu continuo fazendo aquilo lá, mas esse espaço de fraternidade ele é diferente. E nós lembramos de Jesus: bem-aventurados os limpos, porque quando cabe algo novo dentro de nós, nós enriquecemos. E lembramos de André Luiz quando ele diz assim, que nos lobos frontais existem áreas virgens esperando as nossas novas descobertas. Será que não era disso que ele estava falando? E eu espero que ao longo da nossa fala aqui a gente possa construir, quem sabe, uma compreensão de por que será que esta novidade entre nós, de ajuda cada vez maior ao próximo, esteja contagiando tantas pessoas que em tão pouco tempo passaram a participar desse movimento que contaminou, no bom sentido, a tantos corações e não para de crescer. O que será que Jesus está contando através desta parábola do semeador? A parábola do semeador foi vivida há 2000 anos, mas ela continua sendo vivida hoje também através daquilo que nós estamos experimentando, vivendo e assistindo. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Vamos imaginar agora, todo mundo é criança nesse momento agora. Jesus está contando uma história. Em torno dele, logo, reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, o primeiro ensinamento da parábola do semeador, ao nosso ver, sair da casa. Jesus não tinha casa, pelo menos depois dos 30 anos, né? Até os 30 parece que ele conviveu com os pais e permaneceu muito próximo do ambiente familiar, o que há para nós um ensinamento de não sair de casa antes do tempo, ficar um tempo suficiente. Eu costumo brincar com os pais da atualidade que estão angustiados com os filhos de 30 anos ainda morando juntos. Jesus saiu aos 30, é uma boa notícia. Quando saiu para valer, saiu botando para quebrar. Então, até 30 está valendo. Imagina que naquela época 30, hoje ele vai aos 50. Vamos assim. O fato é que quando Jesus sai de casa, ele sai a semear. Sair de casa.
Sair de casa não significa apenas sair da casa física. Significa, sobretudo, sair da casa mental, dos pontos de referência, romper paradigmas, sair dos pontos de vista, estar aberto a novas possibilidades, a novas experiências, não se acomodar e não cristalizar nas suas próprias questões pessoais, não criar a sua aldeia definitiva. Jesus saiu a semear, o semeador saiu a semear. Ele não tinha tempo de permanência, ele não tinha religião, ele falava aonde as pessoas estavam. Esse é o primeiro ensinamento da parábola do semeador, que significa movimento. Sair a semear significa andar, movimentar-se. E nós sabemos, sob o ponto de vista médico, que uma mente que paralisa, ou um corpo que paralisa, o que acontece? Se o corpo para, se a mente para, envelhece, endurece e desaparece. É a lei da natureza movimentar-se. Jesus ensina através dessa parábola que, sob o ponto de vista intelecto, moral, emocional, precisamos sair de casa permanentemente, semeando. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Jesus está nos falando, entre outras coisas, nos parece, de territórios, sementes que caem em solos diferentes. Que territórios são esses? Podemos compreender isso através de um território emocional, de um território psíquico? Podemos também. Ele está descrevendo vários tipos de território. Um território que ele chama ao longo do caminho, aonde as sementes caem, e como não há nenhum tipo de profundidade, os pássaros comem e levam as sementes. Para pensarmos, o que isso pode corresponder à nossa vida? Quantas pessoas são, entre aspas, ao longo do caminho que conhecemos? Quantas pessoas passam pelos mesmos lugares que nós e não veem nada daquilo que nós estamos vendo? Quantas pessoas que às vezes a gente convida, vamos lá, vamos participar de determinadas coisas, e a pessoa diz, não, mas isso não tem significado nenhum para mim. E quantas vezes nós somos ao longo do caminho? Quando um determinado assunto, uma determinada questão não nos toca, e num outro momento aquilo passa a ter um determinado valor, um determinado significado. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Interessante isso. Os territórios onde tem um pouco de terra, a semente cai e ela brota muito rápido. Mas como não tem profundidade, ela não permanece. O que significa isso do que temos assistido? Estamos vivendo uma época de territórios pedregosos, de fenômenos rápidos, de pessoas que surgem rapidamente e desaparecem rapidamente, fenômenos rápidos, indivíduos que prometem coisas fantásticas, acontecimentos, movimentos políticos, sociais, religiosos, igrejas que se constroem rapidamente, angariam multidões, mas como tem pouca terra, não cria profundidade e logo seca. Jesus está ensinando que para que saibamos da profundidade de um território, nós precisamos de um algoritmo importantíssimo, que é o tempo. É o tempo. Sabemos do valor de um território quando ele sobrevive ao tempo. Levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Mas é interessante que já nesse ponto nós encontramos um pouco de terra para a semeadura. As sementes chegam a brotar. E o que significam essas pedras ou pedregulhos? Também podem significar para nós. São estruturas. O que significa pedra? Pedra é uma estrutura rígida. Qual é uma das características da pedra? Ela não absorve, ela não retém, ela não tem capacidade de retenção. E, portanto, não há como germinar numa pedra.
Outro dia, fazendo uma colocação desse tipo, havia no ambiente um agrônomo que ele me fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele disse: pois é, mas mesmo as pedras, elas são capazes de refletir o calor do sol. E por temperatura elevada que atinge, ela é capaz de fertilizar o que está em torno. Olha que interessante. E eu fiquei pensando assim: às vezes existem pessoas pedras na vida da gente, que não absorvem nada, mas que são capazes de fertilizar quem está na volta. São todas aquelas experiências com indivíduos difíceis, que ele parece que não se modifica, mas quem está em torno dele pode aproveitar para o crescimento. São aquelas circunstâncias pedregosas. Vocês não conhecem pessoa pedregosa? Tem muito indivíduo pedra no caminho. E nós próprios, será que não somos pedra? Ou nós somos sempre terra boa? Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Espinheiros, estruturas espinheiros. Vocês conhecem pessoas espinheiras? Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Espinheiro nos faz pensar em conflitos, em pessoas que têm condições emocionais que se complicam por si mesmas. A semente cai nesse ambiente e não consegue proliferar, porque ela é sufocada pelo próprio espinho. Parece que Jesus está nos falando que todos nós que temos espinhos precisamos tratar dos nossos espinhos, porque frequentemente os espinheiros da nossa vida, que são as nossas dificuldades internas, podem dificultar potenciais. Dependendo do grau de conflito que nós temos, isso pode ofuscar a possibilidade de nós fazermos mais por nós ou por alguém. Então ele está nos ensinando que as estruturas espinheiras, que é um tipo de ambiente, pode ser entendido por condições dentro de nós. Todos nós um dia passamos por circunstâncias, por experiências de espinheiro. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, ainda bem, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aquele, porém, que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. É o bom território. O território de quando a gente ouve alguma coisa e faz sentido para nós. Quando tem um significado. Quando se transforma em ambiente, em território capaz de fertilizar, de germinar, de produzir frutos. Há pessoas que são mais terra boa, há pessoas que são mais pedregulhos, há pessoas que são mais espinheiros. Daí os diferentes tipos evolutivos. Se nós olharmos depois na parábola dos talentos, veremos que na viagem que o Senhor empresta os seus talentos, Ele irá dar 5 a um, 2 a outro, 1 a outro, conforme a sua própria capacidade. Neste trânsito, cada um tem um potencial. Então nós não temos potenciais iguais uns com os outros. É por isso que nós não podemos esperar as mesmas ações e os mesmos resultados de pessoas diferentes, porque nós somos diferentes uns com os outros. Outra reflexão importante é que todos nós somos todos esses territórios. Todos nós somos pedregulhos, todos nós somos espinheiros e todos nós temos terra boa, dependendo do momento da vida que nós estamos. Nunca aconteceu com vocês diante de um determinado estudo, diante de uma determinada experiência, aquilo não disse nada naquele momento. Passado um tempo, depois que vivemos algumas experiências, aqueles conhecimentos, aqueles saberes ganham um novo significado e uma nova importância. Por quê? Porque nós não somos os mesmos ao longo do tempo.
nós vamos nos transformando. Assim como grandes exemplos do Evangelho de Jesus passaram a servir para nós como modelos destes fatos que nós estamos falando. Muitas vezes nós acordamos pedregulhos, ao meio-dia somos espinheiros, e ao final do dia terra boa. É o que a gente espera que aconteça aqui no evento, né? Com cada um de nós, que possamos sair daqui todo mundo terra boa, lembrando que terra vem de humus, né? E humus vem de humanidade, gera a palavra humanidade, é um tipo de terra. Nós somos esses vários territórios ao longo da nossa vida, na nossa continuidade evolutiva, e ao mesmo tempo nós somos as sementes, porque nós também estamos sendo, muitas vezes, as sementes, estamos chegando a pessoas pedregulhos, pessoas espinheiros e pessoas terra boa. Esse ensinamento da palavra de Jesus, ela nos reporta as experiências internas, as transformações que somos capazes de gerar em nós e na nossa convivência. Assim como aconteceu com Paulo de Tarso, por exemplo. Colocamos na nossa obra o exemplo de Saulo. Fizemos um pequeno estudo psicológico, nos atrevemos a fazer um pequeno estudo psicológico sobre essa transformação de Saulo em Paulo. Que estrutura era Saulo? Qual era a estrutura predominante de Saulo? Dentro dos territórios, pedregulho? Pedregulho, né? Saulo era pedregulho. Ele era um fiel propagador da lei judaica, da lei de Moisés. Era um doutor da lei. Ele era pedra, predominantemente pedra, né? O que faz Saulo? Saulo, na aridez da sua fidelidade aos preceitos de Moisés, ao que ele havia se comprometido desde a infância de defender a lei sobre todas as coisas, ele foi secando. Mas ele não arredava aquela posição. Aí então ele passa a perseguir os cristãos. E ele condena a que tipo de morte os cristãos? Apedrejamento. Pedra novamente. E pedra neles. Só que um dia Jesus manda para ele, já tinha mandado para ele Gamaliel, né? Gamaliel já tinha sido uma espécie de aconchego, disse: amolece, Saulo, amolece, mas ele não arredou. Aí ele manda Abigail. Quando chega Abigail, toca no coração dele. Vocês vão ler na obra Paulo Estevam, no momento que ele diz assim: tu és o coração do meu cérebro. Ele diz para ela que a vida dele foi até então uma vida dura e que ela seria o coração do seu cérebro. Ele pensa então casar com ela, com a sua noiva, o seu amor, aquela que o aconchega no sentido existencial mais profundo através da afetividade. Só que ela está aflita atrás do seu irmão Gesiel, que era um outro afeto profundo que Abigail tinha, e Gesiel havia saído de casa certo dia e não havia voltado mais, e ela não sabia dele. Um dia ela disse: Saulo, o dia que tu conheceres o meu irmão, vocês serão muito amigos, porque ele, assim como tu, defende muito Moisés e é um coração sensível. Saulo, por aquela época, já havia ouvido falar de Estevão, e ele vai conhecer Estevão e fica muito impressionado com a palavra de Estevão. Estevão é um homem seguidor de Jesus e que conta sobre Jesus com muito amor e lhe impressiona através da inteligência e da afetividade. Mas como ele é um opositor das ideias de Moisés, portanto ele é condenado ao apedrejamento. Estevão então será apedrejado conforme rezam as leis da sua cultura. E ele convida Abigail para assistir, e ela, como uma alma sensível, diz assim: não, eu não quero assistir a apedrejamento nenhum, mas em respeito a ti eu vou chegar ao final. Começa o apedrejamento de Estevão, e de repente ao final chega Abigail. Quando Abigail olha para Estevão, ela reconhece o seu irmão Gesiel. Quem estava sendo apedrejado era o seu irmão Gesiel.
E ela olha para Saulo e diz: Saulo, Saulo, é Gesiel, meu irmão. Saulo então estarrecido naquele momento. Estevão ainda não estava morto, ainda respirava, ainda estava lúcido, embora bastante machucado e já comprometido. Saulo manda parar a cerimônia do apedrejamento. E estarrecido com aquela situação, dizendo: isso não pode ser, não pode ser. Sim, é ele, é o meu irmão, é Gesiel, meu querido irmão. Saulo pede então para levar Gesiel, Estevão, à sala dos sacerdotes, aonde ficam apenas ele, Abigail e Gesiel, Estevão. E Abigail então, chegando a Gesiel, se abraça a ele e diz: meu irmão, que saudade, mas o que houve? Por que tu estás nessa condição? E vocês lerão Paulo e Estevão e verão com detalhes esse diálogo dramático e encantador e inesquecível da obra de Emmanuel, quando então Gesiel dirá: sim, eu conheci Jesus e me transformei num seguidor. Tu conhecerás o Mestre também e verás, Abigail, que ele é o Messias que esperávamos. Ele contou histórias novas, ele nos fez entender coisas que não entendíamos. E o que será agora de nós, Gesiel? Ele diz: agora eu já estou a partir. Só me preocupa uma coisa: com quem eu te deixarei? E aí ela olha para Saulo. E Saulo foi mal, né? Foi mal. Quero te apresentar o meu noivo, Saulo. E Saulo está estarrecido. E Gesiel, então, Estevão, olha e diz assim: e eu abençoo a relação de vocês, porque Gesiel, Estevão, o Saulo, Gesiel, Estevão dizendo sobre Saulo: não tenho nele um inimigo, tenho nele um irmão. E com a mesma força que ele defendeu Moisés, quando ele conhecer Jesus, ele defenderá o Mestre com o mesmo ardor. E partiu. Saulo, pedra, o que faz? Amolece seu coração, segue Jesus, casa-se com a sua noiva. Não, vai, Abigail, não posso mais ficar contigo. Sou duro, defendo a lei. Quantas vezes a gente fica do lado da lei, né? Às vezes eu vejo no nosso movimento pessoas que definem ideias, porque isso é a definição correta da doutrina espírita. Eu sou a favor desse tipo de visão, e se criam antagonismos, estruturas pedregulho. Mais adiante veremos que então ela desencarna cristã e de desgosto, né? Porque ela perdeu o irmão e o noivo ao mesmo tempo, e Saulo continua perseguindo. Agora então ele vai pegar o tal de Ananias, que é aquele que converteu Abigail e que está em Damasco e no caminho de Damasco. Esse homem pedra na estrada de Damasco. Como acontece com todas as pedras através dos milênios, que com o calor intenso acabam se esfacelando e se transformando em areia e gerando aí sim novos territórios. Saulo está exausto, ele já não aguenta mais ser daquele jeito, mas ele não consegue ser de outro jeito. Então acontece a grande transformação. Eis que então uma luz se apresenta a ele, ele fica cego imediatamente, e uma meiga figura, sem exigências, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. E naquele momento, Saulo parece ter ainda algum tipo de dúvida, porque ele fica estarrecido entre lutar contra e ceder, lutar contra alguém fora ou lutar contra ele mesmo. Ao que Jesus, colocando a mão no seu ombro, diz assim: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões, não luta contra os próprios espinhos, não resiste contra o próprio sofrimento. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós já estamos doídos, sofrendo, e continuamos com aquela mesma postura enrijecida. Somos nós os causadores dos nossos próprios sofrimentos, dos nossos próprios aguilhões. E Saulo sai dali e deixa de ser Saulo? Não.
ele se transforma em Paulo. Ele troca uma letra do nome. Isso é muito significativo, que para nós sermos melhores, nós não precisamos ser outra pessoa. Nós precisamos apenas modificar o vetor da nossa condução interna daquilo que nós somos. Daí a diferença entre reforma e transformação. A doutrina espírita não é uma doutrina de reforma íntima. A doutrina espírita é uma doutrina de transformação interior. É diferente. Reforma, a gente quando reforma uma casa, a gente põe fora as coisas que tem lá dentro e coloca coisas novas. A doutrina espírita nos fala em transformação, em aproveitar aquilo que nós temos e ampliar, em evoluir e transcender para coisas novas. Portanto, o que nós temos dentro de nós, nós continuaremos tendo, só que agora transformado. Da mesma forma que na lei de Lavoisier, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, dentro de nós, o nosso psiquismo também. Tudo que nós temos dentro de nós é aproveitável, assim como foi para Paulo. Porque quando ele se transforma em Paulo, ele utilizará do mesmo vigor, da mesma virilidade, para então agora se transformar no maior propagador da doutrina de Jesus. Com a mesma força que ele defendeu os ideais das leis de Moisés, ele passa agora a propagar a lei de amor. E este ensinamento de Saulo a Paulo, em que ele se transforma de pedregulho, espinheiro, terra boa, é a nossa proposta, o nosso desafio, de transformarmos as nossas estruturas internas mais endurecidas em estruturas mais sensíveis, capazes de nós utilizarmos a nossa capacidade, os nossos potenciais e darmos um encaminhamento mais proveitoso para a nossa existência. A fraternidade sem fronteiras dentro de nós, rompermos as fronteiras dentro de nós, das nossas características mais endurecidas. Quando nós descobrimos que dentro de nós somos capazes de utilizar potenciais que nós ainda dentro do nosso território interno não tínhamos utilizado. Quando nós ouvimos falar que existem pessoas fazendo coisas maravilhosas e nós podemos também nos engajar, nos emparceirar de quem está agindo dentro desta nova parábola de Jesus, que é a parábola da atualidade, da ação, da caridade, onde fora dela não há salvação. Porque essa salvação é uma salvação que já está dentro de nós. Não é uma salvação fora. É a salvação de descobrir que dentro de nós existe uma terra produtiva, uma terra boa. Da parábola do semeador à descoberta dos nossos próprios talentos. Por que mexe tanto com a gente, com a história, como a que o Wagner nos trouxe do Fraternidade Sem Fronteiras? Porque nós descobrimos que os R$50 que a gente usa e que muitas vezes gasta em bobagem pode salvar uma vida. E não é a questão do dinheiro, é a questão do dinheiro emocional. Quando alguém é capaz de descobrir que é possível salvar alguém com alguma coisa que antes não tinha significado, nós descobrimos que nós temos importância, que nós temos valor, que nós realmente somos capazes de nos engajar numa vida de mais significado e de mais importância. E aí faz sentido nós descobrirmos que da miséria dos pedregulhos onde vivemos, nós somos capazes de germinar na esperança num destino aonde nós nascemos, para descobrir em nós os potenciais adormecidos. Talvez aí, meus amigos, encaminhando o final, faça sentido uma oração, que é a oração da parceria, a oração da competência, que nos foi ensinada por um outro indivíduo simples, mas que com potencial de transformações nos deixou um grande legado, que foi Francisco de Assis, que nos ensinou que a oração que nos convém não é a oração na qual nós nos sentimos necessitados, é a oração aquela que nos faz entendermos que nós somos parceiros de Jesus, parceiros da divindade, nós somos instrumentos da paz. Não mais aquele que pede para receber, mas aquele que pede para ser instrumento, que pede para ser parceiro desse grande maestro que está conosco.
Então ele dirá junto com todos nós: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Não mais assim, Senhor, leva a tristeza onde há alegria, leva a alegria onde há tristeza, leva a esperança onde há desespero. Porque quando a gente diz assim, Senhor, faz isso, faz aquilo, vai nesse lugar, vai em outro lugar, parece que a gente ouve uma voz do outro lado dizendo assim: vai tu, que eu vou junto, que tu sejas os meus braços, que tu sejas a minha ação. E talvez a gente tenha a competência suficiente de dizer: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Por quê? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive ou que se nasce para um tipo de vida que podemos dizer que é a vida eterna. Que não sejamos mais nós, meus amigos, hoje aquele que olhe para Jesus e diga assim: mestre, faz isso por mim. Mas que a gente possa dizer para ele, que eu possa, Jesus, ser o teu parceiro e ter a competência, portanto, de dizer: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Muito obrigado.